Olá, gata garota. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Hoje a gente entrevista alguém que tem um olhar super sensível em relação à Amazônia e às nossas comunidades. É alguém que, inclusive, está em exposição em uma coletânea em Barcelona, na Espanha, e tem trabalhos atualmente em Belém, tanto na Bienal das Amazônias, quanto no Arte Pará, em exposição. Luiz Braga, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente. Bem-vindo. Obrigada, Luiz. Muito obrigado pelo convite, que é sempre muito bom a gente conversar, né? Principalmente conversar. Eu aprendi ao longo do tempo que conversar é quase tão bom quanto fotografar, sabe? Eu aprendi ao longo do tempo que escutar as pessoas, as histórias delas, às vezes nem necessariamente vai virar uma fotografia, mas com certeza aquilo te acrescenta alguma coisa no ser humano que você vai se transformando, que você vai se construindo a partir dessa escuta, né? Porque às vezes se você se fecha demais, você acaba não se permitindo a troca com a experiência do outro, né? Com a vivência do outro. Verdade. E eu acho que por isso que eu estou aqui, para a gente conversar. Mas é um bate-papo mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta que a gente, inclusive, já estava conversando nos bastidores, o papo estava Já rolando, começou. e aí a gente vai trazer agora para cá para vocês também. Tu achas que colecionar momentos da Amazônia, como tu tens feito, né? Os registros que tu fazes das nossas comunidades, da nossa população, tu achas que isso a gente pode dizer que é um privilégio? Eu acho que, para mim, é um privilégio natural. Eu acho que é o mesmo privilégio que o esquimó tem, né, de viver onde ele vive, né, de que um habitante, né, do Saara tem de conviver com o deserto, né? Acho que cada homem e as suas circunstâncias, o seu entorno, o seu lugar. Então, a Amazônia, eu nasci aqui, o meu pai nasceu na borda do Lago Tefé, no Rio Solimões, entendeu? Então, lá no Alto Solimões. Então, eu tenho um pertencimento pela ancestralidade, mas eu tenho principalmente um pertencimento pelo afeto, que confesso que demorei um pouco, a uma certa altura, para tentar entender de onde ele vinha, porque eu não fui criado na beira do rio, eu não nasci na beira do rio, eu não trabalho na beira do rio. No entanto, é impressionante como eu me sinto bem ao estar nesse meio de pescadores, de canoas que vão e vêm, de cores das fachadas das casas, ou seja, esse universo ribeirinho, ele me encanta e segue me encantando. Agora, para mim, com o plus, né, com o bônus das histórias que eu agora venho escutando e acrescentando nesse repertório que, como eu disse, nem sempre vai virar uma fotografia, mas me faz um ser humano melhor. E, Luiz, quando a gente fala assim em privilégio, a gente pensa muito, eu penso muito em relíquia, porque o que tu fotografa é um momento que está ali e que outras gerações não vão ver mais como tu vistes, vai ver só por meio da tua fotografia. E como tu te sente, né, nessa responsabilidade de mostrar a Amazônia em um momento que daqui a uns 10 anos ela já vai ter um outro cenário? Como eu falo, eu faço isso com o propósito, primeiro, de satisfazer o meu desejo. Tá? Eu não faço para vender, eu não faço para ganhar prêmio, eu não faço para ser famoso, eu faço por uma necessidade que eu tenho de fazer. Então, para mim, isso é primordial. Eu já fiz muita fotografia profissional, a foto que está aqui no hall do prédio fui eu que fiz, eu tenho muito orgulho de ter feito. Mas esse trabalho era um trabalho de encomenda, que eu fazia com carinho, fazia com afeto, mas era com esses recursos que eu investia no meu prazer. Era engraçado, era como se eu fosse um profissional que pegasse esse recurso para aplicar no meu prazer, no meu hobby. E o mais interessante é que esse fazer fotografia, essa obra que está hoje nos museus, nas exposições, ela foi feita nas horas vagas, entre um trabalho e outro, num fim de semana com a família, num momento de férias, entendeu? Porque durante a semana eu estava
fotografando no estúdio. Eu podia estar fotografando o encarte de uma loja, eu podia estar fotografando uma campanha política, eu podia estar fotografando uma debutante, entendeu? Porque era assim que eu ganhava a vida. Eu fazia, modéstia à parte, eu fazia bem, entendeu? E eu fiz uma carreira como fotógrafo profissional, e esse recurso eu investia nas fotos, que na época que eu fazia, elas não tinham nenhuma perspectiva de se transformarem em algo que pudesse ser, digamos assim, comercializado. Porque nessa época a fotografia não tinha o prestígio que ela tem hoje. Né? Nós estamos falando dos anos 70, os anos 80, até mesmo os anos 90. Aí a chave começa a virar e a fotografia começa a ser valorizada, a ser vendida, a ser colecionada. E um glamour maior também, né? Ah, sim, com certeza. E eu plantei muito para isso, sabe? Eu fiz muitas exposições, eu desenvolvi um trabalho muito grande de valorização dessa fotografia através das minhas exposições, de trazer as pessoas para dentro das galerias, entendeu? Eu tive assim exposições onde o público chegou a 35 mil pessoas contadas na porta, entendeu? Isso são pessoas que você vai formando o público. É uma forma de fazer com que as pessoas tenham acesso à fotografia e passem a conhecer. Você só respeita e valoriza aquilo que você conhece. Né? Porque quando eu fazia, por exemplo, fotografia colorida, as pessoas diziam, mas fotografia de arte é preto e branco. Fotografia colorida é publicidade, fotografia colorida é fotojornalismo, mas não vou colocar uma fotografia colorida na minha casa. E aí eu fui trabalhando isso e consegui, devagarzinho, fazer com que a fotografia colorida passasse a ser colecionável. Né? Então, eu tenho coleções de Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte Moderna do Rio, né? O Museu de Miami, o Museu de Paris, foram aceitando e colocando fotografias em cores. Que foi um trabalho que tu foste construindo. Que é uma semeadura de décadas, entendeu? Sim. Insistindo. Porque se eu fosse voltar reclamando sem seguir em frente, quando a pessoa me dizia, mas isso aí não é arte, isso é fotografia colorida, né? A fotografia de arte é preto e branco, entendeu? Eu não estaria aqui hoje, entendeu? Então foi uma insistência também no que tu acreditava, eu sou muito teimoso. E uma criação de marca também, né? Uma marca tua. Na verdade, veja bem, quando eu escolhi fazer fotografia, aí, independente de qualquer lugar que eu morasse, a fotografia não era uma profissão, digamos assim, que a pessoa pudesse dizer assim, esse aqui é o meu filho, ele é fotógrafo. Ninguém se orgulhava na época. Entendeu? Muito pelo contrário, meu pai era médico, a minha irmã é médica, e eu fiz arquitetura, acho que fiz a faculdade que eu deveria ter feito, a faculdade, eu adorei ter feito arquitetura, mas eu não exerço, nunca exerci, mas tive grandes professores, Osmar Pinheiro, a Dina Oliveira. E te ajudou, né? Me ajudou muito o mestre Hélio, que dava aulas de História da Arte, História da Arquitetura, Paz Loureiro, que foi meu professor de Estética, e tantos outros mestres que eu tive lá, Milton Monte, que era um grande precursor dessa arquitetura que se fala hoje regional. Então, isso me ajudou, mas eu nunca exerci. Mas eu te confesso que eu também tenho que agradecer ao meu pai e à minha mãe, porque em momento algum eles disseram, não, a gente não quer que você siga esse caminho. Não. Muito pelo contrário, a minha mãe queria ter um filho artista. Minha mãe era lírica, era uma pessoa que gostava de poesia. Meu pai também, todos eles gostavam de arte e tinham, até onde eles puderam, eles foram nas minhas exposições, entendeu? E óbvio, isso fez muita diferença. Entendeu? Mas eu lembro de pais de namoradas dizerem, minha filha, esse rapaz não tem futuro, isso não é profissão, entendeu? Isso não vai dar futuro nenhum, entendeu? Eu escutava isso. E aí, como é que tu lidava com isso nessa época? Eu achava uma babaquice, porque, na verdade, eu sempre acreditei no que eu estava fazendo, eu sempre acreditei na dignidade do que eu estava fazendo. Eu entendo até por que se falava isso, porque, infelizmente, na época em que eu decidi seguir essa carreira, eram pouquíssimos os fotógrafos, né? A não ser, por exemplo, o seu João, do Estúdio Oliveira, que tinha um estúdio comercial, que fazia as debutantes da Assembleia. Ele era uma pessoa que morava bem, tinha, sabe, um nível de vida e de renda
né, muito bom, entendeu? Mas, de maneira geral, a imagem do fotógrafo era aquela pessoa, né, com um nível de renda menor, entendeu? Pessoas Sim. mais modestas. Sim. Né? Então, mas isso não quer dizer nada para mim, inclusive, porque eu acho que não é isso que qualifica um ser humano, entendeu? Claro. Eu conheço diversos e diversos personagens, pessoas e personalidades, como o Tó Teixeira, por exemplo. Tó Teixeira nunca foi rico, porra. Entendeu? Ele era encadernador e um excelente, um grandíssimo músico, entendeu? Que eu tive o privilégio de conhecer e de fotografar, entendeu? Então, se você fosse, né, ranquear o Tó Levar por Teixeira isso, né? pela condição Sim. de renda dele, ele não teria o nome de uma lei Sim. de incentivo à cultura no nosso município, entendeu? Então, mas isso, óbvio, as pessoas viam muito por esse lado. O que era uma profissão respeitável quando eu tinha 17 anos? Médico, advogado, engenheiro, correndo por fora o arquiteto. Lá longe, Correndo né? por fora, entendeu? Sim. Eu me lembro quando eu fazia arquitetura que a gente sofria bullying do pessoal, quando a gente fazia matérias com o pessoal da engenharia, aí já viu, lá vem aqueles meninos, entendeu? Como se não fosse nada. Sabe o que eu queria saber de ti? Tu falaste dessa questão da tua família, né? Que te incentivavam, de certa maneira, era uma coisa, né? Que a tua mãe incentivava esse teu Sim. lado artístico. Mas quando tu começaste, tu te inspiraste em alguém? Assim, teve alguém que foi o teu mentor nesse momento? Ou foi uma coisa muito tua? Um processo muito de Cara, autodescoberta mesmo? Com 11 anos de idade, eu montei um laboratório no porão da minha casa. Eu. Com cobertor, eu fiz o quarto escuro. Eu pedi para o Instituto Universal Brasileiro curso por correspondência de fotografia. Quase. Cara, a minha filha é desse jeito. Ela quer uma coisa, ela vai atrás. Entendeu? E ela tem 10 anos hoje. Com mais um era o tempo que eu estava fazendo isso. Entendeu? Eu montei o laboratório, tomei um choque desgraçado quando eu fui ligar a lâmpada. Meu Entendeu? Deus. Eu fiquei pendurado no fio, entendeu? E caí porque tinha que cair, senão eu ia ficar lá, entendeu? E aí, quando eu revelava minhas fotos, entendeu? Quando eu tinha 11 anos, eu ganhei uma câmera de presente de aniversário do saudoso seu Raul Aguilera, que é o patriarca dos meninos que primeiro eram da farmácia, depois viraram a loja, o Raul, o Roberto e todos eles, que eram amigos da nossa família. O seu Raul, eu não sei porque ele me deu essa câmera. Ou eu não me lembro, eu te confio, nunca consegui extrair essa informação, nem do meu pai, nem da minha mãe. Se eu ganhei essa câmera, que não era uma câmera qualquer, era uma câmera boa, entendeu? E não era um presente normalmente dado para uma criança de 11 anos. Sim. Entendeu? Você dava naquela época, era bola, era Forte Apache, entendeu? Era O que é Forte Apache? A Forte Apache. Era um negócio que você montava, era aquela velha ideia, né, dos americanos, né, que eram os militares americanos brigando, matando os índios, entendeu? Tinha aquele cavalinho, aí vinha os índios assim e tal. Eu tinha o Forte Apache, eu não vou dizer que eu não tinha, eu tinha. Em 1960, entendeu? Sim. Então, isso era o normal na época, entendeu? Eu gostava muito de montar avião também, navio, aquelas miniaturas, eu montava aquilo, pintava. Tu sempre tiveste uma mente curiosa, então, né? Muito. E aí o que aconteceu? Eu ganhei isso e eu fui atrás. Só que aí depois eu comecei a tocar guitarra, violão, e aí eu abandonei essa parte da fotografia. Logo, uns 12, 13 anos, eu larguei para trás, comecei a tocar, me fascinar por música e tudo. Aí brincava em casa com meus amigos e tudo. E aí, quando chegou mais ou menos com uns 17 anos, por aí, eu conheci o Janjo Proença e o Ronaldo Morarrego e uns outros amigos, e aí a gente começou a fazer Super 8. Fazer filme Super 8, fazer curta-metragem. Legal. E aí, nesse momento, eu voltou a história da fotografia, só que eu já não tinha mais nenhuma câmera. E aí eu comecei a fotografar com a câmera emprestada de um grande amigo meu, Mauro Pícaro, que ele tinha uma câmera do pai dele, e ele me emprestava. Aí eu pedi para o meu pai para importar uma câmera para mim, porque ele tinha um amigo que era assim, a gente pensa assim que tudo é muito fácil, né? Porque hoje tu compra aqui, né? Eu compro uma câmera aqui, ela chega daqui a... Sim. Pronto. Nessa época era assim, o meu pai tinha um amigo, essa história é pouco contada, o meu pai tinha um amigo que o trabalho dele era trazer os aviões dos Estados Unidos para cá. Então, tu compravas um avião, tu eras um fazendeiro no Marajó.
Aí tu querias ter o teu monomotor para ir para a fazenda, para voltar. Tinha muitas pessoas aqui que tinham avião, médicos, entendeu? Doutor Morelli, doutor Direito, o doutor Lobo, da Clínica Lobo, o pai dos meninos da Clínica Lobo. Todos eles tinham avião. Hobby, entendeu? Voar, entendeu? E aí, essa pessoa, que era o seu Herculano, ele trazia esses aviões. Porque os aviões não vinham sozinhos, né? Alguém tinha que trazer. E ele ia para lá, de Panamérica ou de Varig, aí pegava os aviões e vinha pingando ali pela América Central até chegar aqui. Então ele vinha e trazia o que ele quisesse, entendeu? Ele, em 2 viagens, uma ele trouxe a minha primeira câmera já bacana, entendeu? E outra ele trouxe uma que está até hoje comigo, que é uma Hasselblad, que é uma super câmera que eu tenho até hoje comigo. E tu tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu já tinha 17 para 18, já ia prestar vestibular, estava entrando na faculdade de arquitetura, foi quando eu montei o meu primeiro estúdio, que aí que eu te digo, o cara era atirado, entendeu? Eu montei um estúdio no porão de uma... Aí tudo de ouvido. Intuição. Sim. Entendeu? Aí eu ia... Não, claro, quando eu ganhei, por exemplo, essa primeira câmera, eu fui perguntar para o fotógrafo da nossa família o que era aquilo ali, porque era tudo mágico. Tu já viste uma câmera? É cheia de numerozinho. Sim. Entendeu? Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia nem botar o filme na máquina. Entendeu? O seu Oscar, que era do Foto Hollywood, me ensinou tudinho como fazia isso. Nessa segunda etapa, eu já perguntava para o seu Aldo Moreira, que era um fotógrafo de publicidade que trabalhava com o Oswaldo Mendes, que depois eu sucedi, foi o único emprego que eu tive, fui fotógrafo da Mendes durante 6 meses. Aí eu cheguei à conclusão que era melhor eu prestar serviço do que ser fotógrafo. E aí eu passei a prestar serviço como freelancer, e isso eu fiz por mais de 30 anos para ele, foi o meu principal cliente, foi. Bacana. Entendeu? Mas quem me chamou para fazer o primeiro trabalho de publicidade foi o Emmanuel Nassar, o artista, que nessa época ele era redator de publicidade, ele ainda não tinha também se lançado na carreira maravilhosa que ele tem. Ei, Luiz, agora me fala um pouquinho, porque assim, como tu começaste na entrevista falando de pessoas, né, dessa tua proximidade, de conversar, na tua fotografia tem muito, o ser humano ele é muito presente. Tu já fotografaste muitos empresários, políticos, e as pessoas ribeirinhas, as pessoas mais simples. Como é como tu transita aí por esses lugares, por essas pessoas? Boa pergunta. Antes de tudo, essas pessoas são seres humanos. Sim. Número 1. Né? Às vezes a gente pensa assim, um empresário, ele tem as mesmas fraquezas, as mesmas vaidades, entendeu? E às vezes, assim, num grau até pior do que uma pessoa mais humilde, porque ela tem uma naturalidade que às vezes certas pessoas perdem ao longo da vida. Mas o que eu te coloco assim, aí tem uma questão da fotografia, do que ela significa para mim, que estava até no título de uma exposição que eu fiz no Instituto Tomi Otaki há 3 anos atrás, que era Máscara, Espelho e Escudo. É o que a fotografia é para mim. Entendeu? Uma máscara, porque através dela eu posso ser qualquer pessoa, entendeu? Um espelho, porque através dela sim, é verdade, eu aprendi muito sobre mim mesmo, a me conhecer, a me enxergar, através do outro. Não uma só terapia, das histórias, né? É uma terapia, completamente. E o escudo, porque através dela, eu estou atrás da câmera, a minha timidez está resolvida, entendeu? Porque eu era uma criança de ficar atrás da saia da minha mãe. Então, inacreditável, se a minha mãe visse ele estar ali sentado, não bate, entendeu? Como é que aquela criança saiu de trás da saia para estar aqui conversando com vocês com essa naturalidade? Isso é a fotografia que me trouxe. Imagina. Entendeu? Foi a fotografia que me trouxe. Então, essa questão dessa empatia, dessa maneira de chegar, e que muita gente já observou. Eu te confesso que para mim era tão natural que eu não tinha me dado conta do quanto que não é normal. Quando eu comecei a fazer as vivências no Marajó, levando grupos de pessoas para ir junto comigo fotografar, eu comecei a perceber o quanto que para elas era difícil, o que para mim era natural. E muitas dessas pessoas, inclusive uma psicóloga que é minha amiga, ela disse assim, eu aprendi a chegar nas pessoas através de você, te observando. Entendeu? Porque as fotos dela, quando ela começou a fazer as vivências, ela fez 2 ou 3 comigo. As fotos dela, as pessoas apareciam por miniaturazinha lá longe. Hoje em dia ela faz retrato das pessoas, ela troca com as pessoas. Sim. Então, de certa maneira, também tem essa semeadura nas pessoas que a gente consegue levar e que tenham sensibilidade.
Mas, principalmente, eu acho que isso eu herdei do meu pai. O meu pai era psiquiatra e ele tinha uma extraordinária habilidade de chegar no outro, entendeu? Sem afrontá-lo, sem espantá-lo, acolhendo, entendeu? Então eu entro na casa do maior colecionador do meu trabalho em São Paulo, sendo atendido por um mordomo, do mesmo jeito que eu entro na casa da minha amiga Priscila, lá no Cajuúna, para tomar um café. Para mim é natural, entendeu? Assim como eu também só entro onde eu sou bem recebido. Por exemplo, eu não fotografo ninguém que não queira ser fotografado. Eu tenho diversas histórias, não são muitas, tá? De pessoas que eu não quero fazer foto. E aí eu respeito, não insisto, porque eu acho que a minha fotografia, que eu acredito, ela precisa de ter esse diálogo de olhares, essa cumplicidade. Ela só existe por essa cumplicidade. Se não houver essa cumplicidade, ela não se constrói. Entendeu? Eu não sou digamos assim, um fotógrafo que rouba imagens, sabe? Aquele que, eu vou fazer uma foto antes que ele perceba que ele está flagrante. Não é a minha pegada. Não é a pegada paparazzi, Luiz não, Braga. Não, nunca, jamais. Nunca, Deus me livre. Não imagina, nunca. Agora, Luiz, tu falaste dessa questão da cumplicidade, né? E como a Bruna falou, como tu tens essa habilidade de tu perpassar vários ambientes, né? Mas quando eu vejo os teus retratos, eu sinto uma intimidade, sabe? Parece que tu tens muita intimidade com aquelas pessoas ali que tu estás fotografando. E eu queria que tu falasses pra gente como é que é a tua relação com essas pessoas. É surpreendente que é essa intimidade instantânea, sabe? Às vezes até eu mesmo me espanto. Porque eu acho que é um dom, eu não vou negar que é um dom, é uma bênção, Com entendeu? certeza. E é uma coisa que, obviamente, se aprende também, tá? Mas se eu for ver, por exemplo, o meu percurso lá atrás, de certa maneira, é uma construção, mas eu sempre fui fiel a esses valores, sabe? De respeitar o lugar das pessoas, de não chegar lá de forma pedante, prepotente. Eu sei que eu não sou negro, eu sei que eu não sou moreno sequer. Sim. Eu sei que eu sou branco. Entendeu? Isso foi uma vez que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava numa comunidade quilombola lá no Marajó e que me recebeu e eu passei 3 dias lá, morando na casa, porque eu precisava fotografar. Eu queria fotografar o círio dessa comunidade, que é todo a cavalo, é um negócio super bonito. E a líder da comunidade, a dona Noemi, me recebeu e eu passei 3 dias lá, 2 noites, 3 dias. E no final, no último dia, tinha uma corrida de cavalo, eu estava esperando acontecer, e eu sentei num banquinho assim, com a minha assistente, aí eu falei, tira uma foto minha com elas, com a dona Noemi e com a filha dela. E aí ela tirou a nossa foto. Quando eu vi a foto, eu tomei um susto. Por quê? Porque eu nunca tinha me percebido, a questão do verbo perceber, eu nunca tinha me dado conta do quão branco eu era naquele mundo ali, do quão diferente que eu era. Porque eu nunca me senti e nunca ninguém lá me fez sentir diferente. Entendeu? Então isso também é mérito de quem acolhe. Sim, entendeu? Com certeza. É mérito de quem acolhe. Nós vivemos, ainda vivemos, na maioria das comunidades que eu frequento, são comunidades fraternais. Eu evito, eu não tenho estômago para fotografar determinados contextos, por exemplo. Eu nunca fui para breves, entendeu? Onde tem questões que as pessoas às vezes generalizam como fosse do Marajó inteiro e não são, entendeu? Mas esse tipo de coisa eu tenho verdadeiro ojeriza, mas eu não saberia tratar disso. Mas tu já tiveste que lidar enfrentar alguma coisa que te causou ojeriza e tu tiveste que... Alguém disse, Luiz, olha só, tu não queres retratar isso, tu não queres... Não.
Não, isso Na nunca verdade, chegou. não. a O ti. que chegou mais perto de mim nesse sentido, que eu fiquei 6 meses me recuperando, foi quando a minha amiga, que era editora da Veja, me pediu para ir para Caruaru fotografar uma contaminação que estava havendo, que as pessoas estavam morrendo porque elas faziam hemodiálise e a água estava contaminada. E as pessoas estavam Caramba. morrendo, em 1996. E eu fui para lá fotografar isso. E eu fiz o trabalho, eu entreguei o trabalho, mas eu fiquei tão abalado que eu passei uns 6 meses me recuperando do que eu vi lá, Sim, de sofrimento, entendeu? Eu acho que alguém tem que fazer isso. com certeza. Tarso, que vive aqui, Aham. tá? É um grande exemplo disso, magistralmente, entendeu? Mas eu não consigo, eu não A gente não percebe sei, que a tua sensibilidade, ela realmente ela é muito aflorada, né? Eu já ia falar É além isso. da conta a tua sensibilidade. Pois é, às vezes realmente é demais mesmo, sabe? Por exemplo, hoje eu estava vindo no caminho do meu estúdio para a Bodytech. São uns 3 ou 4 quarteirões. E eu vinha caminhando. E aí, primeiro eu passei por uma senhora que era minha vizinha e que eu sempre, assim, valorizei ela porque ela era uma senhora idosa, mas ela sempre estava caminhando. Andando Sim. de um lado para o outro. Eu disse, meu Deus do céu, cara. Ela não Quanta sossega. energia. Quanta energia, juro por Deus. Porra, isso nós estamos falando, ó, o João era criança. Entendeu? Estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Ela já era uma senhora de idade, ela andava aquele reduto inteiro. E hoje eu cruzei com ela e ela estava já muito mais velhinha e com uma pessoa carregando ela pelo braço, mas estava andando. Sim. Entendeu? E estava andando. Aí eu passei por uma janela que sempre tem uma senhora de idade que fala comigo, e a janela estava fechada. Aí eu já fiquei assim, entendeu? Tchum. Preocupado. Aí eu andei mais um pouquinho, aí do lado, ali na Rui Barbosa, tem o IOMPA, né, que trabalha com crianças com autismo, crianças que têm necessidades especiais e tudo. E aí era a hora da saída. Aí eu já... Tchum! Tu é de chorar? Muito, muito, muito. Aí eu já comecei, caralho. Porque tu fica pensando assim, porra, entendeu? Bate, entendeu? Aí eu Sim. passei lá na frente do Peteleca, tinha um morador de rua sentado no chão, cheio de sacos em volta dele. Aí eu dei a volta, aí tu vai, essas coisas batem, Tô entendeu? mexendo, Essas né? coisas batem. Eu sou E assim. tu é muito observador, né? Então Ah, não é não, algo que tu passa e vai... tem gente que passa e não vê. Exatamente. Entendeu? E uma das coisas até que é título de uma exposição minha, de 1987, chamava A Margem do Olhar, porque eu sempre gostei muito de titular minhas exposições, porque eu acho que é fundamental você agregar sentido ao que você vai mostrar. Entendeu? Você pode colocar fotografias de Luiz Braga. Isso não quer dizer porra nenhuma. Entendeu? Quando tu coloca a margem do olhar, tu está reforçando o sentido de que o que tu está mostrando ali, muitas pessoas passam e nunca veem. Ou seja, na verdade, o que eu estava mostrando, por exemplo, nessa exposição, são personagens, contextos, circunstâncias que estão ali na Estrada Nova, que pessoal, eu não consigo chamar aquilo de Bernardo Saião, tá? Não me peça, porque para mim vai ser Estrada Nova até eu morrer, entendeu? E as pessoas ficam, não, fica na Bernardo Saião. Ah, sim, na Estrada Nova. Não, na Bernardo Saião é a mesma coisa, mas para mim é Estrada Nova. Então, eu fotografava o cara que estava sentado em cima de um saco de farinha, era o outro que estava carregando borracha, o outro que estava levando... Enfim, eram pessoas que eu passava para a faculdade e muita gente não via. E eu saltava do carro, aí eu perdi a aula, eu era reprovado. Eu fiz 8 anos e meio de arquitetura por causa disso. Eu Quase podia jubilado, né? Eu só saí porque eu ia ser jubilado. Aí eu falei, não, agora eu vou sair, vou parar com essa sacanagem. Aí eu vou sair da faculdade. Aí eu resolvi sair da faculdade. Para não ser jubilado, exatamente. Porque Sabe teve que o jubilado vira cachorro, né? Já ouviste essa história? Porque os alunos jubilados da UFPA, eles viram os cachorros que estão ficam lá. lá, andando, vagando, já entendi. Cada cachorro foi um aluno Não, mas eu jubilado não que sou. não Não se tem, lá não tem um cachorro com meu nome. Eu me formei e ainda fui orador da turma. Pô, E Luiz, tu falando tudo isso, dessa tua sensibilidade e dessa tua observação,
de repente ela não ultrapassa e não chega perto assim de uma bruxaria, tu te sente um pouco bruxo de olhar para as pessoas e entender muito assim da essência delas. Tu me passa isso, acho que tu acaba em pouco tempo assim de convívio, parece que tu lê para além dali daquela figura. Esse é do meu pai, né? O meu pai era o grande bruxo. Eu te sinto um pouco bruxo. Ele era um pouco bruxo. Tu via ele como um bruxo, assim? Muito, muito, muito. Eu vou te dizer assim, por exemplo. Eu acho que bruxas e bruxos são pessoas muito boas. Com certeza, Entendeu? é nesse sentido Começa por aí. Entendeu? de uma leitura porque, maior. Infelizmente não é essa, né? É que nem A história, interpretação, né? né, que as pessoas têm. Profissão de respeito, É. né? Aham. Né? O Papa jamais, né? Pô, o Papa, né? Porra, mas Sim. o que ele é? Que não. Entendeu? Mas eu digo assim, eu me perdi agora, mas eu ia te falar assim, meu pai, por exemplo, teve uma ocasião muito clara. O consultório dele, quando a gente era bem criança, o consultório dele era no edifício e tal, que eu me lembro que a gente saía do colégio, ia buscar ele para depois ir para casa. Ele tinha 5 empregos, meu pai. E um deles era o consultório que ele tinha na nossa casa. Então, muitas vezes era a gente que abria a porta para os pacientes, que botavam no consultóriozinho, tipo, a gente tinha um escritório, não era fora da casa, assim, mas era assim, tinha a sala da casa e tinha aqui um consultório onde ele atendia as pessoas. Mas eu lembro de uma vez, no Mosqueiro, férias de julho, uma senhora chegou desesperada com o filho que estava em crise na nossa casa. E o papai atendeu ele, e a gente se retirou, e o papai atendeu o menino, e depois ele... Enfim, eu conhecia o menino de vista, porque lá no Mosqueiro, nessa época, todo mundo se enxergava, né? Essa é uma coisa que o caboclo fala maravilhosa. Conhece fulano? Não, eu enxergo ele. Eu acho do caralho isso, né? Então todo mundo se enxergava. E aí, cara, Aí passou o tempo, aí um dia eu tava lá no comércio, porque nesse tempo não tinha shopping, eu tava lá, piruando lá, eu acho que eu ia no Café Santos, comer um sanduíche de pernil, alguma coisa. E aí eu tava descendo ali a Santo Antônio e tal, aí esse menino vem, pimpão, saltitante, feliz da vida, falando comigo. Eu falei, caralho. Ele não estava dizendo lé com cré quando ele foi lá em casa. Meu Deus. Ele estava outra Bonzinho. pessoa. E assim eu vi muitos e muitos e muitos casos de pessoas, sabe? E o papai trabalhou praticamente até morrer. E o papai, quando ele saía na rua, que a gente ia para o supermercado, ele com 90 e poucos anos, é impressionante o grau de... Porque o médico tem essa questão. O médico, né? Médico, Sim. tem isso, né? O papel dele, na verdade, é fazer o bem. E o fazer o bem gera uma gratidão. Eu, por exemplo, tenho um hall de gratidões aqui para falar aqui, entendeu? De médicos. Mas médicos, não influencers, não formadores de... Não, médicos, entendeu? Então, o papai era um médico. Então, ele teve esse papel, assim... Por exemplo, o papai, quando ele foi diretor do Hospital Juliano Moreira, que é o hospício, né? Ele revolucionou o tratamento dos pacientes. Por quê? Porque ele teve a bênção de ser ensinado lá no Rio, quando ele foi fazer a especialização dele, com ninguém menos do que a Nise da Silveira. Sim. Ele trabalhou com ela durante 2 ou 3 anos, entendeu? Então, quando ele voltou de lá, ele voltou... Tem até o filme, né? Sim. Eu vi esse filme com ele. Caramba. Foi lindo ver esse filme com ele, entendeu? Então, ele veio de lá revolucionando. Por quê? Porque na época que ele começou essa revolução e que causou muito, né, descontentamento para ele, porque imagina, ele vinha com a melhor das intenções, mas onde ele ia mexer? Presta atenção. Naquela época, assim como o filho de médico não era fotógrafo, ponto, filho de médico tinha que ser médico, e eu contrariei isso, o hospício era o lugar onde Bruna está dando problema em casa, está bebendo, interna a Bruna. Bruna está se metendo com homem casado, interna a Bruna. Entendeu? Fulano é gay, interna o fulano. Entendeu?
fulano está incomodando os negócios da família. Entende? Os Kennedy fizeram isso com uma das irmãs do John Kennedy, ela foi lobotomizada. Caramba. Para não prejudicar a campanha dele a presidente dos Estados Unidos. Então, era muito comum o hospício ser o lugar onde se colocava pessoas inconvenientes. Meu Deus. Era normal. E o pior de tudo, com a cumplicidade, adivinha de quem? Da família. Das freiras. Caramba. Porque era gerido pelas freiras. Entendeu? Então, o meu pai mexeu com tudo isso. E eu fotografava para ele lá dentro. Com 11 anos de idade, eu frequentava, minhas irmãs. Tu fotografava? Lá dentro. Meu Deus. Eu jogava tem essas bola. fotos ainda? Tem duas. Um passeio que está no meu livro, um passeio que ele fazia levando, que nem a doutora Nise tem uma parte do filme, que ela leva os pacientes para passear no ao ar livre. E aí a assistente burocrata dela, a secretária do hospício, chega, era como hospital, não sei se era o nome hospital, Engenho de Dentro. Até hoje existe. E aí ela chega toda agoniada, doutora Nise, faça alguma coisa, doutora Nise, porque eles estão se espalhando por aí. Aí ela se vira para ela, filha, eu quero mais é que eles se espalhem. Entendeu? Ou seja, tu não entendeu nada. Sabe? De lá vem o Bispo do Rosário e tantos outros artistas, o Museu do Inconsciente, isso vem tudo daí, do trabalho dela, da crença que ela tinha na possibilidade da arte no tratamento, Sim, entendeu? verdade. Da música, da arte, da pintura. Entendeu? Meu pai tem esse viés humanista, então eu realmente eu não podia ter, nesse aspecto, um mestre melhor de me ensinar a ver o outro, a ver o diferente, porque eu entendo que as pessoas que eu estou fotografando são diferentes de mim, eu sei disso. Sim. Entendeu? Mas o fato de elas serem diferentes não me faz nem melhor nem pior do que elas. Entendeu? Somos todos seres humanos. Eu acredito nisso. Agora, é claro, tu me perguntaste agora se tem coisas que eu não saberia fotografar. Por exemplo, vou falar de outro fato. Uma vez teve um assassinato cruel de um velejador famosésimo que morreu na costa do Amapá. Foi assassinado. Ele era um cara que saía no Fantástico. Ele deu a volta ao mundo de vela. Era um cara super famoso, um inglês. Eu acho que ele era inglês. E ele foi assassinado na costa de Macapá. E aí o Paris Match, a revista francesa, me contratou para ir lá para o Amapá para fotografar o lugar, o veleiro. Aí lá vou eu, além de tudo isso, desse contexto horroroso, e nessa época eu velejava, eu ainda tive que ir na penitenciária fotografar o cara que tinha matado o cara. Meu Caramba. Deus, bem... Então, pô, isso não entendeu? Sim. Não rola. bate com a Não tua- bate, tua vibe, né? nem mesmo. Não Mas que bate. bom que tu tem essa possibilidade de escolher, né? É. De fazer o que é a tua Verdade. vibe, o que é o que tu Isso gosta. é uma Isso é um benção. privilégio. Isso é uma benção. Isso Verdade. realmente é um privilégio. Eu Que tu agradeço também todo dia. construiu, né? Também não foi É, só um do dia- privilégio que veio, que surgiu. Não, tu construiu isso ao longo desse tempo, É, né? porque Desses as pessoas anos. pensam assim, que você nasce sabendo, que você nasce famoso, que você não Sim. tem problemas. Eu faço conta para comprar câmera, cara. Entendeu? Ainda mais que tá caríssimo, né? Sempre foi caríssimo. É. Sempre foi. Mas agora eu acho que tá mais, tu não acha? Não. Eu tive que vender carro Pra comprar câmera. para pagar imposto. Meu Deus do Porque céu. eu vim dos Estados Unidos crente que o meu saudoso amigo Edivaldo Martins ia conseguir, né, falar com o pessoal que ele Da conhecia na alfândega para deixar caramba, o fotógrafo velho. passar. E quando chegou lá, o fotógrafo ficou preso com as Meu fotos. Meu Deus Com as do céu. câmeras, eu tive São os que vender, perrengues. eu tive que vender um carro para pagar os impostos, entendeu? Tem Entendeu? loucura que só fotógrafo faz. O meu namorado é fotógrafo. Ele É. fica vendo lente, câmera. Eu fico, meu Deus do céu, dá pra comprar tanta coisa com esse dinheiro. Mas claro, né? O Tu trabalho. viste? O filho dela não vai ser fotógrafo, porque vai dar para comprar tanta coisa. Não, Luiz. Eu não tenho Só o Teste, com certeza, né? Por que eu estou entrevistando esse cara aqui, porra? Tanta Não, gente Luiz, importante para fotografar, para entrevistar, porra. Não, Tá pelo vendo? amor de Deus, não me eu tô entenda assim. brincando, imagina, tô brincando. Mas é porque é um instrumento de trabalho muito caro, realmente, Cara, né? mas acontece que as pessoas pensam. De Exato. vez em quando tem uns caras no Instagram, uns fotógrafos mais rebarbados. Eu não gosto de bater boca com. Não respondo, não gosto. Não acho que não é. Porque eu penso o seguinte: primeiro que tudo, é impossível tu travar um diálogo
Nós estamos com 2 pessoas aqui. Se tivessem 5, já não ia conseguir conversar. Imagina no Instagram que quando tu fala oi, parará, pô, tu vai contradizer alguém, aí já passa 5 embaixo falando. Depois desses 5, bate mais 25. A PG. Progressão geométrica. Como é que tu vai ter um diálogo com aquelas pessoas? Verdade. Sem condição, não tem condição, entendeu? Não. E Sem Luiz, chance. o Chá de Canela merecia um episódio, 5 episódios com o Luiz. Verdade, Deveria ser uma série. Uma série com Luiz Braga. A gente ainda vai pensar em projetos futuros de série, né, Bruna? Isso. Mas assim, eu queria só dizer para vocês que eu tenho muito orgulho da escolha que eu fiz, tá? E às vezes quando eu vejo certas pessoas, uma vez uma pessoa disse para mim de uma forma assim bem desagradável que ele era médico, ele salvava vidas. E que fotógrafo servia para quê? Que horror. Caramba. Aí eu falei assim, isso ficou na minha cabeça, sabe? Sim. Aí eu comecei de vez em quando, ao longo do tempo, isso já faz tempo, já faz mais de 20 anos isso. Ao longo do tempo, eu fui começando a, entre aspas, colecionar comentários, principalmente no Instagram, de pessoas que me mostraram que fotógrafo e fotografia serve sim para muita coisa, sabe? Quando eu comecei a receber pessoas dizendo assim, eu vi essa foto, me lembrei do meu pai. E a foto não era do pai dele, entendeu? Eu vi esse lugar, eu me lembrei da minha infância. E as pessoas falaram depoimentos. Teve um dia desse que eu postei uma foto de um salão de beleza que eu fotografei na Estrada Nova. Aí veio um rapaz dizendo que a mãe dele trabalhou durante 20 anos naquele salão e tudo o que eles tinham na vida veio de lá. Então eu percebo que a fotografia serve sim para muita coisa, entendeu? Então eu tenho muito orgulho, foi a escolha que eu fiz, entendeu? E tudo que eu tenho, às vezes também tem outra questão dos vizinhos, né? Uma vez o vizinho lá do prédio que eu moro virou para mim e falou assim, mas qual é mesmo o teu negócio? Não é esse negócio de fotografia não, né? Porque ele via que eu tinha 2 carros na garagem, entendeu? Que eu moro num prédio, né? E que ele falou assim, mas como que esse cara se sustenta com fotografia, entendeu? E tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo veio de fotografia. Como eu te disse, eu só tive um patrão, o Dr. Oswaldo Mendes, que me ligou, inclusive hoje, que eu vou levar ele na exposição semana que vem, que ele só quer ir lá se for comigo, tá certo, entendeu? Que me ensinou muita coisa sobre organização, profissionalismo, entendeu? Porque eu também disse assim, eu escolhi, ó, vê bem, o papai não mandou eu ser fotógrafo, nem a mamãe. Eu escolhi. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer essa porra bem feito, de forma digna, profissional e justa. Não tem como fugir disso. Porque tem gente que fala assim, mas eu não queria estar aqui, porra, que saco. Eu não tenho essa queixa. Às vezes eu estou na boleia de um caminhão, lá no meio do Marajó, 1h da manhã, para pegar a lancha, que aliás foi aquela lancha que afundou depois. Sim. Eu viajei naquela lancha, aquela que afundou. Meu Deus. Meu Deus, Luiz. Aquela lancha não era... aquilo foi uma tragédia. Aquela lancha não era mambembe estrupiada, porra nenhuma. Eu andei naquela lancha. Eu imaginava que fosse... Não. Foi uma tragédia aquilo. Sabe aquela coisa? Sim. Que acontece tudo junto e... Quando tem que acontecer, aí dá errado. Ninguém morre antes da hora. Diz meu querido amigo do Marajó, seu réu, que disse isso uma vez para mim. Ele disse assim, meu filho, eu estava preocupado, dizendo, eu estou fazendo exame, seu réu. Ele falou assim, meu filho, ninguém morre antes da hora. Não se preocupe. Entendeu? Esse negócio de morrer é assim, olha que eu estou aqui... Aí tá ali, eu tô aqui, a Maroca tá lá no fundo, disse, Maroca, amanhã eu quero, mata aquela galinha marrom aqui pra gente almoçar. Então é o dia daquela galinha marrom. Pronto, acabou pra ela, entendeu? Sim. Então, e pronto. Verdade. Agora, Luiz, pra gente encerrar, porque Sim, a gente queria muito não que o tem papo problema, fosse pode cortar à vontade. mais longo, mas assim, que conselho tu daria pra quem tá começando na fotografia ou quer começar agora? Cara, agora... Cara, eu acho que principalmente dedicação, sabe? As pessoas têm hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma era de urgências. Sim, Ninguém quer construir, você falou muito em construção e eu acredito nisso. Eu errei muito, claro, só aparece, o prêmio, quantos prêmios eu mandei e eu não ganhei? Muitos. Quantas vezes eu mandei errado e eu vi que mandei errado?
Entendeu? Sim. Quantas vezes eu errei? Às vezes, para eu fazer uma foto de uma placa de açaí, você vai olhar lá no estúdio, tem pastas das tentativas que eu fiz para chegar naquela foto. Só que as pessoas hoje só querem chegar na foto, elas não querem fazer o percurso. Verdade. Então, a primeira coisa que eu digo, né, estude, se dedique, se permita errar, construa, porque essa fama fugaz que está todo mundo tentando subir em cima, ela é uma bolha. Você não constrói uma carreira em cima de bolhas. Você constrói em cima de muito suor, sabe? De muito trabalho, de muito erro, de muita fotografia, tentativa e erro. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava estudando entre duas câmeras, estava conversando com o Tarso agora. Tem que estudar, cara. As pessoas querem só apertar o botão. Aí ainda tem umas coisas, hoje é digital, é fácil. Porra nenhuma. Entendeu? Olhe, se instrua, veja. E tenha humildade para não achar que você está inventando a roda, porque se você está pegando hoje a fotografia com o respeito que ela tem, é porque tiveram dezenas, centenas de... Semana passada morreu um genial, Evandro Teixeira. Entendeu? Olhe o trabalho dos outros, aprenda. Entendeu? Você falou que se eu me inspirava... Eu me inspirava, quando eu era menor, muito mais nas pinturas, porque o papai colecionava os livros e tal. Eu não tinha muito acesso à fotografia. Depois, os fotógrafos estrangeiros, os Cartier-Bresson, os Avedon, entendeu? E depois eu fui conhecer os brasileiros maravilhosos, Mário Cravo Neto e tantos outros, entendeu? Que vão, Maurinho Biziliar, na revista Realidade. Tem pessoas que vão te nutrindo, vão te inspirando, né? Você não inventa a roda, você só ajuda ela a passar mais para frente um pouco. Com certeza, muita gente fala, você é meu mestre, é minha inspiração e não sei o quê. É porque eu te digo outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, né? É que quando eu olhava aquela visualidade, aquela realidade ribeirinha, pouca gente olhava para aquilo naquela época. Sim. Entendeu? Então isso foi assim, intuição, foi premonição, foi bruxaria, não sei o que foi. Eu só sei que eu olhei para ela, entendeu? E acreditei nela. Agora eu te confesso, eu tive momentos em que eu colocava essa visualidade, essa realidade num quadro que eu tinha no meu estúdio, quando eu fotografava os debutantes, os políticos e tudo mais, e teve uma cliente que uma vez falou, por que você coloca essas pessoas tão feias aqui no seu estúdio? Caramba! Aí eu falei, porque eu acho elas lindas. Entendeu? Foi só o que eu podia dizer. Né? Eu ia educar essa pessoa, não ia ter chance. E Luiz, a matéria vai ser assim, o título, Luiz Braga, fotógrafo e bruxo. Gostei. Luiz. Então, assim, Luiz Braga, traz o seu amor em 3 dias. Pode ser, né? Eu gostei. Obrigada, Luiz, Obrigado, pela querida. presença, Muito pelo obrigado. papo, prazer te Beleza. conhecer pessoalmente. Imagina, prazer é meu, imagina. É uma honra pro Chá de Canela Com ter o Luiz certeza. Braga. Beijo. Agradeço a tua presença, agradeço todo mundo que acompanha aqui o Chá de Canela, tanto no LibPlay de Oliberal, quanto no YouTube também. A gente agradece as nossas parcerias, o estúdio Mega B-Emotion e também a Fablast. E a gente tem outros parceiros maravilhosos, né, Bruna? É isso mesmo, tem a Lu Rezec e também tem a Sueli Semijoias. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.